Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido diácono Cato, queridos irmãos e irmãs, hoje para nós é um dia de muita alegria, aonde nós contemplamos a beleza e a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Deus verdadeiramente nos ama imensamente. Mas não é um amor simplesmente de palavras. Muitas vezes nós falamos de amor, é um amor ainda de fala. O amor do Senhor é um amor que dá a vida. Hoje, na celebração que estamos vivenciando, existem 3 pontos que são importantes para nós. Porque o Senhor, Ele se despede. E se despedindo dos seus, é como se nós, no último momento da nossa vida, pudéssemos reunir em torno de nós aqueles que nos são caros e dessemos a eles o nosso testamento. Pudéssemos agradecer por tudo quanto vivemos juntos, pela experiência que fizemos. O Senhor nos reúne e a primeira coisa que nós percebemos é o sacrifício que Ele faz por amor. Ele dá a sua vida. O Evangelho nos deixa claro: ninguém tira a vida do Senhor. É Ele quem a dá, é Ele quem a entrega. E Ele faz isso por amor a cada um de nós. Mas quando nós falamos deste amor, nós entendemos a grandiosidade do que é verdadeiramente um amor. Não é um amor humano, não é um amor de atração, é um amor ágape, é o amor a qual todos nós somos chamados a viver. Um amor que não espera retorno, um amor livre, um amor que é dado a todos sem exceção, inclusive ao traidor, inclusive àquele que volta as costas. Nós dizemos que amamos, mas nós colocamos tantas condições para amar. O nosso amor ainda é tão distante deste amor ágape, porque nós dizemos: eu amo, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós somos convidados, queridos irmãos e irmãs, a entrar nesta dimensão deste amor. E nós podemos fazê-lo, porque o Senhor, Ele nos amou por primeiro. Hoje, nós vamos vivenciar um ato que o Senhor faz com os seus discípulos, um ato de humildade, aonde Ele nos ensina que o grande, na verdade, é aquele que serve, não é aquele que aparece. Jesus se reúne com os seus, Ele celebra a Eucaristia, Ele institui o sacramento da ordem, Ele perpetua esse amor. E é por isso que o Evangelho ele vai dizer para nós: tendo-nos amado, tendo amado os seus, amou até o fim. Jesus não só nos amou, mas descobre um modo de permanecer. E permanecer é justamente, nós falamos da sua presença na Eucaristia. O sacerdote, ele foi instituído, mas não é o sacerdote em si mesmo, é o sacerdote Jesus, Jesus como sacerdote. Por isso que quando o padre está no altar, não é o padre, ele está em persona Christi. É claro, nós sabemos, é o padre humano com os seus defeitos, mas é o padre revestido da graça de Deus, em persona Christi, ou seja, agindo e fazendo tudo na pessoa de Cristo. Porque de nada serviria o sacerdote se colocar no altar para oferecer um sacrifício a nome próprio. Este sacrifício, ele só tem valor porque quem o oferece é o próprio Cristo na pessoa do sacerdote.
E é por isso que o sacerdote, apesar das suas limitações, dos seus defeitos, daquilo que nós não gostamos ou gostamos, daquilo que admiramos ou não, nós precisamos reconhecer nele este elo da presença do Senhor, que se coloca sobre este altar, mas através de uma pessoa simples, através de um escolhido, que não tem mérito nenhum em si mesmo, mas ao mesmo tempo, revestido da graça na pessoa de Cristo, é o único que pode trazer o céu à terra, é o único que pode nos alimentar com a Eucaristia. É por isso que Jesus, com os seus discípulos, em um determinado momento, ele diz: dá a vós mesmos de comer. E diante daquela ordem de Jesus, os discípulos, eles ficam todos desajustados. Como é que nós vamos dar de comer a toda essa gente? Da onde nós vamos tirar? E eles ali reconhecem a sua impotência, reconhecem que sem Deus nada pode fazer. Agora, o alimento que o sacerdote entrega, ele só pode fazê-lo porque é o próprio Cristo que faz. A nossa missão sacerdotal é alimentá-los a todos com a palavra e com a Eucaristia. Por isso nós celebramos hoje esta instituição e convidamos todos, como o Papa Leão tem feito, a rezar por todos os sacerdotes, sobretudo aqueles que estão junto de nós, aqueles que nos servem, oferecendo os sacramentos, oferecendo a sua vida, mas também aqueles que estão passando por momentos de provação, por momentos de dificuldade. E o terceiro ponto que o Senhor nos pede hoje, porque nos consenha, nos entrega, nos dá, é o mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Já não é mais amar como eu acho que eu devo amar, também não é amar como a mim mesmo, é amar à medida deste amor de Jesus. É uma medida bem alta, mas que nós podemos viver quando? Quando nós nos abrimos para a graça de Deus. É em nome de Cristo, é por Cristo e é em Cristo que de fato eu posso fazer a experiência de amar concretamente os meus irmãos. Jesus, ele diz: se eu, Mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Esse amor, meus irmãos, ele é traduzido no serviço. Jesus nos ensina que o caminho com ele é um caminho do serviço. Imaginem que naquele período, lavar os pés era algo que faziam os escravos, mas não eram todos os escravos. Eram os escravos pagãos, porque os escravos judeus não deveriam lavar os pés, de tão baixo que era fazer este serviço. Se dava ao outro a água para que ele lavasse os seus pés, mas não se lavava os pés. No momento que eles estão vivenciando a ceia, e nós ouvimos Antigo Testamento, a celebração da Páscoa, Jesus com os seus celebrando a Páscoa, existe um momento no ritual em que se lavam as mãos, e é por isso que Jesus vem com a bacia, vem com a água, como se fosse purificar a mão de todos, e na verdade ele se inclina e começa a lavar os pés. E é por isso que São Pedro se escandaliza. Ele se escandaliza: como pode o Senhor, que é o nosso mestre, lavar os nossos pés? Como pode? E aí Jesus diz: se eu não lavar os seus pés, não terá parte comigo. Meus irmãos, nós precisamos acolher o amor de Cristo para que nós possamos participar desse amor. Se nós não acolhemos este amor, nada acontece. Precisamos nos abrir, acolher este amor do Senhor por nós, receber este amor e, recebendo este amor, também responder com amor a Jesus e responder com amor aos nossos irmãos. É este o desafio que o Senhor nos apresenta. São Pedro então entende e, entendendo, acolhe. Nós precisamos também entender e acolher.
E depois, algo que é extremamente importante e nós precisamos nos lembrar, não é só falar de Jesus e do seu amor. É necessário entrar em comunhão com Ele. E entrar em comunhão com Ele é recebê-lo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu vivo nele, eu estou nele. E nós precisamos, se queremos seguir Jesus, nos alimentar dele. A ceia, quando se vivia uma ceia, justamente ela é isso. Se oferece a Deus, mas existe o alimento que deve ser comido. Tudo aquilo que era apresentado a Deus, depois se tornava refeição. Meus irmãos, nós não podemos deixar de nos alimentar deste pão. Se nós não participamos da mesa do Senhor, nós estamos distantes dele. Peçamos esta graça, que tenhamos consciência disso e que hoje a gente possa se alegrar, receber, acolher esse amor, mas saímos daqui hoje com esse desejo de viver aquilo que o Senhor nos pede. Nos alimentamos dele para nos tornarmos cada vez mais parecidos com eles. E para dizer a verdade, para que ele realmente esteja em nós. Para que nós nos tornemos não só uma semelhança, mas nos tornemos também um outro Cristo. Peçamos que o Senhor nos ajude. E mais do que as palavras, agora nós vamos vivenciar aquilo que Jesus fez. Portanto, não olhe para o Padre. Veja Jesus. É Jesus quem cumpre este ato. É Jesus que vem servir a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.